Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O jornalista Adalberto Leister Filho escreveu uma matéria sobre patrocínio estatal no futebol. O texto foi publicado no site Máquina do Esporte. A matéria trata de como a Caixa Econômica Federal vai ser patrocinadora master da maioria dos clubes do Brasileirão. Entrevistamos Adalberto e ele nos contou sua opinião a respeito dessa situação. O fato de hoje a gente estar com um patrocínio estatal basicamente atrelado a quase a totalidade das equipes que disputam o Brasileirão e assim, quase todas elas contando com o patrocínio master da Caixa Federal, eu acho que é uma situação perigosa, porque a estratégia de marketing comercial da próprio banco, digamos para o ano que vem ou para daqui a alguns meses, você vai ter aí boa parte dos clubes na mão. Seria interessante esses clubes que hoje estão atrelados a patrocínios estatais, eles começassem a pensar, a buscar novas possibilidades, novas opções para tentar voltar a atrair as empresas privadas para o patrocínio esportivo do futebol. Hoje a gente tem poucas empresas privadas como patrocinadoras master, né? São Paulo, Palmeiras, que são algumas das exceções, mas a gente não tem nenhuma grande multinacional presente no futebol brasileiro. No passado recente a gente já teve, né? Fiat, Pirelli, Samsung, LG, Jeep, enfim, tivemos muitas grandes empresas. A crise econômica global por si só não explica essa saída dessas grandes empresas. Eu acho que o futebol brasileiro precisa voltar a se mostrar uma boa opção de investimento para essas empresas. Adalberto explica o motivo dos clubes serem reféns de um único patrocinador. Sempre que você tem uma marca só, praticamente monopolizando os patrocínios master de camisas de futebol, eu creio que há dois movimentos. Por um lado, os clubes ficam mais reféns das estratégias comerciais dessa empresa, né? Já aconteceu nos anos 80, por exemplo, com a Coca-Cola na antiga Copa União, né, em 1987, que ela patrocinou quase todos os times, né, da primeira divisão, e agora com a Caixa, né. Por outro lado, os clubes, me parecem, às vezes ficam muito conformados. Já temos o patrocínio master da Caixa, então está tudo resolvido. Não está tudo resolvido, né. Esse patrocinador pode ir embora e vai deixar um rombo enorme no futebol brasileiro, né. O ideal seria que a gente tivesse uma diversidade maior de empresas patrocinando as camisas dos clubes. Acho esse cenário atual um cenário bastante perigoso para o próximo ano, que vão renovar tudo, a gente está com um novo governo federal, com novas diretrizes, enfim, não necessariamente esse governo vai manter tantos patrocínios, não necessariamente a nova direção da Caixa vai manter tantos patrocínios de camisas de clubes, por exemplo, para 2017. Apesar da perda de patrocinadores, Adalberto acredita que os clubes encontraram soluções para ganhar dinheiro. Os clubes têm conseguido diversificar mais seus produtos para conseguir arrecadação. Essa coisa de, tem o patrocínio, tem a arrecadação do estádio, etc., que não fechava mais as contas dos clubes, né, os gastos que são cada vez mais altos. Eu acho que os clubes de uns anos para cá, talvez até por influência de ações externas aos clubes, como é o caso da Ambev em relação ao programa de sócio-torcedor, os clubes conseguiram diversificar mais, né? Então tem times hoje vendendo patrocínios para os seus canais digitais, né? Para as suas redes sociais, que tem engajamento muito forte de torcedores, né? Tem os clubes fazendo ações com sócio-torcedor, diversificando mais produtos licenciados, organizando redes de lojas oficiais, enfim. Os clubes têm conseguido diversificar mais, alguns clubes com maior ou menor grau de competência nisso, mas as equipes brasileiras têm feito um movimento maior para conseguir arrecadar em diversas frentes, não mais nos tradicionais bilheteria e patrocínio máximo de camisa. Por outro lado, o pesquisador Mário Luiz Soares acredita que essa situação ocorra pela má gestão dos clubes. É um problema que já é histórico, tá? E ele obrigatoriamente passa pela questão da gestão não profissional dos clubes em questão, seja ele Série A, Série B, qual for o campeonato promovido, seja ela por uma confederação, pela Conmebol, qualquer um dos clubes. A gestão profissional hoje é um dos grandes problemas. No caso do Brasil, mais ainda, porque nós estamos vendo uma mudança de valores e a entrada de empresas que até então
estavam completamente à mercê desse cenário, desse setor, e começaram a aplicar o seu investimento de marketing na divulgação de sua marca junto a esses clubes. O que é um contrassenso. Se você observar, tentar encontrar um motivo, um porquê de uma empresa estatal, no caso específico de uma Caixa Econômica Federal, que hoje detém 75%, mas próximo de 60% aí das receitas dos clubes da Série A, os outros 15% são promovidos aí, creio eu, se não me engano, pelo Banrisul, que é uma outra história também. Se você observar, a Caixa Econômica Federal, ela surgiu, acho que há 4 anos atrás, em função, creio eu, de um argumento mais político do que mercadológico, e veio das cartas em um cenário em que as empresas que divulgavam para promover suas marcas. Mário Luiz afirma que o cenário atual não vai persistir. Eu creio que ainda no ano que vem, tá, nesse próximo ano, talvez ainda 18, nós tenhamos ainda uma certa incursão dessas empresas estatais. Eu acredito que isso vai diminuir com o tempo, até pela cobrança do cidadão com relação ao dinheiro, onde ele está sendo investido, né? Não há necessidade, não há nada que justifique o aporte de uma empresa como a Caixa, seja em que clube for, para a exposição de sua marca. Ela está à frente disso. Esse cenário, eu acredito que ele tem prazo de validade. Em pouco tempo, em função da mudança do comportamento desses dirigentes, prova disso é a questão das arenas, da gestão dessas arenas, que elas vão ser responsáveis, creio eu, se bem conduzidas, por uma parcela significativa do dinheiro que vai entrar nesses clubes. Um mês após o fim das Olimpíadas, 3 modalidades olímpicas tiveram redução no investimento. Os Correios diminuíram o repasse de verba para o tênis, handebol e esportes aquáticos. Entrevistamos o presidente da Confederação Brasileira de Handebol, Manuel Luiz Oliveira. Manuel fala da situação que ocorreu após o fim dos Jogos Olímpicos de 2016. Após os Jogos, nós fomos convidados para uma reunião com o presidente dos Correios, envolvendo a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a Confederação Brasileira de Tênis e nós, que somos das equipes apoiadas pelos Correios, a mais nova, né? O nosso contrato é o mais recente deles. E ali a situação foi muito mais clara, onde o presidente externou para nós todas as dificuldades que eles estavam tendo, mas que os Correios entendiam que esse apoio ele era importante, porém não poderia estar nos valores em que estavam. Manuel ressalta que o patrocínio das empresas estatais é fundamental e que isso gera resultados positivos aos esportes. Abrir mão das estatais seria um absurdo. Em absoluto, nós temos sido parceiros, são históricos, nós temos modalidades que têm resultados extremamente positivos e a base desses patrocínios são de estatais. Então, nós gostaríamos e queremos, e os nossos números avalizam a nossa permanência, porque o retorno que nós temos dado para aqueles que nos apoiam, ele é enorme. Então, nós temos méritos baseados em critérios absolutamente imparciais, de que o que nós estamos dando de retorno para quem nos apoia é extremamente positivo. O presidente também diz que os resultados obtidos pelo handebol nos Jogos Olímpicos não foram levados em consideração e a busca por novos patrocínios será fundamental. Os resultados, nem para o handebol, nem para o tênis, nem para os esportes aquáticos, nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 foram levados em consideração. Nós vamos ter que buscar outras parcerias para não só substituir, mas superar. Se você imaginar que em 2017 nós formos receber o mesmo valor que temos hoje em 2016, ele já vai defasado pela inflação, pelos custos, por uma série de coisas. E se você tem uma redução em cima disso, pior ainda. Porém, o legado, de uma maneira geral,
o que vem do Ministério dos Esportes, o que vem do Comitê Rio 2016, ele será, não tem a menor dúvida, muito positivo para o nosso futuro. O presidente da Confederação Brasileira de Handebol, Manuel Luiz Oliveira, encerra sua participação falando da importância dos patrocínios para os atletas. Os patrocínios são extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa modalidade. Obviamente, a gente entende que esses apoios, eles são extremamente necessários para que você possa promover as ações envolvendo todo o espectro que a modalidade está envolvida, desde os treinamentos das seleções, apoio econômico para os atletas, apoio econômico para as comissões técnicas, o financiamento dos treinamentos, das viagens, a participação nos campeonatos. E também um programa de desenvolvimento profissional que a Confederação vem fazendo ao longo dos anos. O atleta de handebol, Diogo Hubner, diz que para o handebol ter maior visibilidade, necessita uma organização geral entre empresas privadas e clubes. Eu acho que a gente não chega nem no ponto do interesse, porque muitas das empresas elas também nem sabem o que é para ser investido, onde é para ser investido. Eu acho que falta uma organização geral, né, de calendário, de 1 milhão de coisas, né, que precisam ser revistas e melhoradas, para que o empresário, a iniciativa privada principalmente, possa olhar e falar, puxa, ali tem um produto interessante para eu expor minha marca, um produto que vai vender, entendeu? Então acho que o primeiro passo é colocar a gente na televisão, colocar o handebol na televisão mais vezes, como é o futsal, como é o voleibol, como é o basquetebol, e aí a gente começar a ter visibilidade para que esses parceiros possam vir e ajudar o desenvolvimento do esporte dentro do país. Diogo também ressalta que os clubes de handebol não têm capacidade de atrair investidores, o que prejudica o crescimento da modalidade. Vamos falar hoje pelos clubes, né? Então eu acho que é um cenário que se parece muito. Então, nos clubes hoje do Brasil, a gente não tem nenhuma grande empresa patrocinando nenhuma equipe, né? Nenhuma equipe de ponta. Hoje a principal equipe do país, né, com maior investimento, que é a equipe de Taubaté, ela vive com alguns parceiros locais e com um grande investimento da sua prefeitura. Então, o handebol, de uma maneira geral, ele carece desse investimento, né? Então, quando você tem uma grande empresa como são os Correios saindo da seleção, a gente também não vislumbra um futuro muito interessante para os clubes. Então, por mais que a Confederação sofra, né, com essa saída dos Correios, ela consegue se sustentar com a ajuda do Ministério e com a ajuda do Banco do Brasil ainda. Então, eu acredito que vá sentir um pouco, mas as atividades das seleções elas não vão ser prejudicadas. Eu acho que talvez em questão de repasse de áreas de atletas, talvez isso, né, seja um pouco prejudicado, o que é ruim, mas a Confederação ela consegue se sustentar, né, ir para as competições, consegue pagar as viagens dos atletas. Eu acho que isso não vai ser tranquilo, mas vai se manter. O grande problema hoje do handebol, eu vejo, é o investimento interno. A falta dessas empresas estarem incentivando e apoiando o handebol dentro do país. Tanto é que grande parte dos atletas da seleção masculina e da seleção masculina hoje atuam na Europa. Entrevistamos também o campeão mundial de natação, Felipe França. Ele acredita que se as federações souberem administrar o dinheiro recebido, é possível conseguir bons resultados. Eu tenho certeza que pode sim ter uma boa administração dessa redução de dinheiro, né, que a Confederação tenha recebido, porque o Correios cortou esse patrocínio para a Confederação. Então, o que eles deveriam fazer é administrar bem esse novo caminho, né, que a gente está para percorrer. Eu digo a gente porque eu também estou incluído, né? Eu dependo deles também para poder ir para uma competição internacional e nacional também. Então eles precisam cada vez mais centralizar, ver qual seria o objetivo maior das competições. Também vai ter redução de custos, qual competição que vale a pena ir, participar ou não, enfim, algumas coisas eles vão precisar ter, né, para que possa ser feito tudo direitinho, sem nenhum erro.
Muito bem, depois da locução do Leonardo Del Sante, vamos aos agradecimentos antes da gente começar aqui a discutir o tema. Agradecendo ao jornalista Adalberto Leister Filho, ao pesquisador Mário Luiz Soares, ao presidente da Confederação Brasileira de Handball, Manuel Luiz Oliveira, e aos atletas, o Felipe França e também o Diogo Hubner. Conosco agora, além do Carlo Napolitano, presença do Heitor Facini para debater o tema e também da Gabriela Brizotti. A gente começa justamente com a Gabriela. Você que participou diretamente aí da edição, de toda a elaboração da matéria, qual a sua posição a respeito desse patrocínio por parte das estatais, Gabriela? Um abraço para você. Um abraço para você, Guilherme. Um abraço, amigos da mesa, amigos ouvintes. Bom, essa questão de patrocínio, eu me recordo que não faz muito tempo que teve um caso entre o Palmeiras e a Crefisa, que é a patrocinadora, com o jogador Zé Roberto, que ao final da partida ele foi dar entrevista sem camisa e deixou a camisa sobre os ombros, onde não aparecia o patrocínio, a patrocinadora, e isso acabou gerando um problema entre o clube e a patrocinadora. E também um caso onde o Palmeiras queria fazer uma camisa comemorativa e usar o patrocínio da Parmalat, que era quem patrocinava antigamente. E a Crefisa também não gostou, não autorizou, porque é atual patrocinador, então não ficaria legal, assim. Mas, então, essa questão de patrocínio, ela meio que priva os clubes de algumas, por exemplo, comemorações com a camisa que o Palmeiras queria fazer e não deixaram. Qualquer tipo de ação que acabe pisando fora ali do que o patrocinador entenda que seja bacana para o clube. E, na verdade, né, Carlão pode falar também, o próprio Heitor, o pessoal tá pagando, tá bancando, assinou lá um contrato de relacionar a imagem do clube à empresa. É difícil você promover uma ação usando um outro patrocinador, uma empresa que há tempos atrás, no caso aí que citou a Gabriela, Parmalat, vamos supor, que por muito tempo colocou dinheiro no Palmeiras, mas que não coloca mais hoje em dia. Tem que entender o lado também de quem está patrocinando, né? Eu como palmeirense acho que eu entendi essa tentativa da diretoria. Acho que é muito mais uma vontade do presidente Paulo Nobre do que qualquer outra coisa. Ou seja, ele é um torcedor fanático do Palmeiras antes de ser presidente, e ele tem uma recordação muito forte desse período da Parmalat da década de 90, acho que como todo palmeirense tem, não é? Comentei no início do programa, assisti na quinta-feira o jogo Palmeiras e Cruzeiro em Araraquara. Acho que a maioria das camisetas tinha a estampa da Parmalat, né? E talvez aí o que pudesse ser feito é fazer a camiseta retrô, né, com as listas brancas, né, com a marca da Crefisa, no lugar da Parmalat, não é? Eu acho que seria feita uma homenagem para aquele período, mas também contemplando um contrato, como o Guilherme disse. Respeitando um contrato. Você faz um contrato, faz um aporte de milhões de reais, né, para aparecer a sua marca nos veículos de comunicação, não é? Na mídia como um todo, na camiseta, e as pessoas usarem, saírem na rua, e na hora de uma ação comemorativa o seu nome não vai estar lá. Então acho que eu entendo o posicionamento da Crefisa nesse sentido, e também tem do lado do Palmeiras, não poder fazer o meio termo ali, uma camiseta comemorativa nesse sentido com os atuais patrocinadores. Sem dúvida. Outro tema que a Gabriela trouxe para a mesa, a respeito do Zé Roberto, que ela deu o exemplo, e depois desse episódio que o Zé Roberto foi punido, que a Crefisa chamou a atenção da direção do próprio Palmeiras, o que a gente tem notado nos últimos meses é um cuidado muito maior por parte dos atletas, que mesmo depois daquela tradicional troca de camiseta, de camisas, eles logo para a entrevista acabam improvisando alguma coisa, né, que seja mesmo um colete estampado ali o patrocinador, né, Heitor? Um abraço, Guilherme, um abraço, amigos da mesa, um abraço a todos os ouvintes. Então, é que aí a gente cai num problema, né, porque tem o lado do patrocinador que ele tá pagando caro para conseguir expor a marca atrelado com o clube, porque a gente sabe que patrocínio em futebol não é barato. Muito longe disso, o Palmeiras recebe em torno de uns 30 milhões de reais por ano para receber esse patrocínio. Mas tem outra parte da cultura do futebol, porque isso de tirar a camiseta depois do jogo, trocar com o adversário, usar a camiseta do adversário é uma parte da cultura do futebol. E isso é uma coisa que talvez acaba sendo até queimada com isso do patrocinador ficar forçando. Não, na entrevista de campo tem que estar lá o jogador vestindo o uniforme do clube, essas coisas.
Isso normalmente, tempos atrás também tinha o patrocínio na camisa, mas eles contornavam isso, que o jogador estava vestido com o logo do patrocinador depois da coletiva de imprensa, onde já estava tudo mais formal, tudo pronto. Aí eu acho que é um negócio mais interessante. Mas é um embate até para se pensar, não consigo ter uma posição muito clara, não. O patrocinador tá errado de colocar para ele vestir a camiseta, não. O jogador tá errado em reclamar disso. Eu acho que cada lado tem o seu ponto a favor. Até o que o pessoal tem feito aí nos últimos tempos é que existe essa cultura, continua, né, da troca de camisa após o jogo. E fora isso, né, Carlão, que a gente tem observado, a própria assessoria de imprensa, o pessoal corre e se desdobra lá depois da partida. O jogador, o atleta, ele trocou a camisa, mas tem lá o assessor sempre com 2 ou 3 camisas extras, podemos colocar assim, e tentando apagar o incêndio ali no determinado momento da entrevista, né? Então, mas concordo, acho que é isso mesmo, e já presenciei isso, então acho que isso faz parte, daí contrata alguém para fazer esse serviço aí de assessoria para que apareça. Muitas vezes não aparece nem com a camisa do jogo, aparece com outra camisa, improvisa, uma camisa talvez mais promocional mesmo, camisa que chama-se camisa de treino, né? Até coletes eles já colocaram. Acho que vale a pena. Mas o que me chama a atenção na matéria é pensar aí talvez das principais patrocinadoras estatais, né? Caixa, Correio e Petrobras. 2 delas não são empresas que dependem essencialmente da exposição das suas marcas para vender seus produtos, né? A Caixa não é um banco de varejo. As pessoas não vão na Caixa para abrir uma conta, fazer um financiamento. Ele tem um perfil específico. Nós já trabalhamos essa questão aqui num programa anterior, acho que há 3 anos mais ou menos, quando a Caixa foi patrocinar o Corinthians, o Flamengo e tal. E o Correio também não. Né? O Correio já é quase um monopólio em determinados setores para envio de correspondência, essas coisas. Talvez a única empresa estatal que dependa de alguma forma a exposição da sua marca para angariar clientes é a Petrobras, né? Que ela trabalha com pós de gasolina, com a venda de produtos, lubrificantes, etc. Então tem competição no mercado, não é? E talvez as demais empresas, as empresas estatais, elas não tenham essa necessidade, não é? A Caixa, ela já tem a sua marca consolidada, o Correio já tem a sua marca consolidada, então talvez seja um pouco esquisito pensar em patrocínio master, não é? Para a equipe de futebol nesse sentido, não é? Diferentemente do que foi colocado da Parmalat, que é um exemplo, que era uma marca desconhecida aqui no Brasil, não é? E quando ela patrocinou o Palmeiras, ela se transformou talvez na líder de vendas no setor de laticínio, pelo menos, e a Coca-Cola também, né? Que foi muito bem lembrado aí pelo Adalberto, né? Na década de 80, que patrocinou a Copa União, e todos os times tinha estampado no uniforme, levavam, né, o logo da Coca-Cola. Talvez ali ela consolidou no Brasil o seu monopólio, ou pelo menos oligopólio, nas vendas de refrigerantes, né? Então acho que pensar especificamente na Caixa, não é? E no Correios como patrocinadores, em especial do futebol, acho um pouco complicado, né? Mas também uma questão que me chamou a atenção na reportagem foi uma pergunta que o próprio Adalberto deixou em aberto, que interessante. É que ele falou, olha, a gente precisa entender o afastamento das empresas privadas do patrocínio master, né, dos times de futebol. Ele falou assim, uma frase que me chamou a atenção, não foi só a crise internacional que levou a isso. Ou seja, não é apenas um movimento de retração e investimento, alguma coisa ele deixou em aberto, não é? Então, o que pode ter sido, não é? Rapidamente aqui me surgiu uma hipótese. O futebol brasileiro é sempre cheio de desmandos, de acertos, de coisas de bastidor, e talvez uma empresa multinacional, não é, que queira zelar pela sua marca, ela não queira envolver o seu nome com um campeonato que supostamente pode ter alguma coisa errada, ilicitude, principalmente por treta, erro de arbitragem. Por tudo que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos anos. Exatamente. Antes do 7-1, depois do 7-1 até se intensificou, né? Então é complicado a gente pensar, tem muita gente que não quer ter a sua empresa envolvida no meio do futebol, assim como várias empresas também gostariam de ter e não tem essa condição, mas muitas das empresas acabaram por deixar esse mercado de uns tempos para cá. Se isso vai ser resgatado, se essa competitividade vai aumentar nos próximos anos, a gente vai ter que aguardar um pouquinho para saber. Pois não, Heitor? Só para contextualizar também, quanto ao investimento no esporte no Brasil através de empresas estatais, através de órgãos públicos,
teve uma conferência em 2013 chamada SPLIS, que é uma conferência que trata desses fatores de políticas esportivas que levam ao sucesso internacional. Eles utilizam 9 pilares para medir esse sucesso internacional através do esporte pelas políticas esportivas. Dos 9, o Brasil só fica acima da média de pontuação em apenas um. E nesse caso é o investimento no esporte de alto rendimento. Quanto a instalações, quanto a pesquisa no esporte, quanto a investimento em base, esporte e educação, o Brasil fica abaixo. E isso dá para mostrar muito bem pelo investimento que as empresas estatais faz no esporte. Pegando rapidamente, a Caixa vai investir, as empresas estatais, incluindo a Caixa e o Banrisul, vão investir em 75% dos patrocínios do campeonato da Série A partir do ano que vem. Isso dá em torno de 170 milhões de reais, mais ou menos, de investimento. E se você parar para pensar, o investimento deles no esporte olímpico, que a Caixa principalmente investiu em 4 modalidades, que foi o ciclismo, foi a ginástica, foram as lutas associadas e o atletismo. Esse investimento no período pré-olímpico, que foi um investimento pesado por ser o período pré-olímpico, participar do Plano Brasil de medalhas para conseguir o pódio, esse investimento foi de em torno de 39 milhões ao ano, que é muito menos do que estão investindo no futebol, que é mais ou menos o entorno que estão investindo no NBB. E não dá para saber quanto disso vai para alto rendimento, quanto disso vai para esporte e educação. E se pensar nas modalidades de esporte e educação, esporte base, esporte de alto rendimento, o esporte e educação é aquilo que você vai conseguir ter um retorno muito maior para a sociedade. Justificaria muito mais você investir em outras modalidades, começando pela base, do que você estampar, por exemplo, o nome da empresa, da estatal, num clube como o Corinthians, num Palmeiras, num São Paulo, num Santos da vida, né? Então, esses valores, agora que você apontou, realmente é uma diferença absurda, né? São muito discrepantes. E se você investe no esporte de alto rendimento, como que o Carlos Napolitano falou, você investe basicamente para você também fomentar aquela prática esportiva, mas muito pela visibilidade que aquilo vai trazer para sua marca. E você pensando que é uma empresa estatal, que o dinheiro que está sendo investido é um dinheiro público, o ideal seria que esse investimento fosse muito mais focado no esporte de educação e no esporte base, que isso, além de trazer retorno de novos talentos esportivos, traz também o retorno também para a formação do cidadão. Você, através da base, através do esporte e educação, você pode não formar um atleta, mas você forma um cidadão. Só repete, então, quanto para o futebol e quanto para essas modalidades que você citou, aproximadamente? É em torno das modalidades olímpicas que a Caixa investe, que é a ginástica, o ciclismo, as lutas e o atletismo, somando tudo por ano, dá em torno de uns 39 milhões, 40 milhões. 4 modalidades, 39 milhões. E no futebol? O futebol dá em torno de uns 160, 170 milhões. É muito grande a diferença, né? Gabriela, pois não? Só para completar o que foi dito aqui antes, que a Caixa, ela não é um banco de varejo, por exemplo, como foi dito, e se ela fosse assim, fosse buscar pessoas para abrir conta, ela patrocinaria somente o Corinthians, Flamengo, e já estaria na mídia fim de semana, praticamente todo fim de semana, todos os jogos estaria lá o logotipo da Caixa e não precisaria para patrocinar as outras equipes. Se ela patrocina sem ser Corinthians, Flamengo, é porque ela quer alguma coisa a mais que seja só abrir conta, essas coisas. A respeito de patrocinar a partir da base, o Felipe França, ele falou uma coisa pra gente que, por exemplo, ele viajou para os Estados Unidos e ele percebeu que lá as crianças, desde os 10 anos, já têm um conhecimento muito grande de natação, já sabem, já tem querendo ou não, um patrocínio, assim, uma ajuda do governo. E ele falou que ele, com 10 anos, não sabia nem que era uma prancha, por exemplo. Ele foi saber depois de quando cresceu, quando foi atrás do esporte, não, desde criança. Ele, quando 10 anos, não sabia nem que era uma prancha. A base muito mais estruturada, né? Até pra gente encerrar o assunto, pois não, Carlão? Não, acho que só precisaria pedir pro Manuel Oliveira, que é o presidente da Confederação de Handebol, dar um toque pro colega dele, né? O presidente da Confederação Brasileira do Taekwondo, né? Saiu uma reportagem ontem na Folha de São Paulo, que o Michael Andrade, que foi medalhista de bronze nas Olimpíadas do Taekwondo, ele não recebeu o bônus, né, que é em decorrência de um patrocínio da Petrobras, e também não recebeu sequer o ressarcimento das passagens aéreas que ele gastou
para participar dos treinamentos, dos eventos esportivos. Então seria interessante que o Manuel de Oliveira ligasse o presidente da confederação de Taekwondo, que eu não vou nem dizer o nome aqui, para falar, repasse o dinheiro para o menino, coitado. O dinheiro está na conta. Já foi passado pela Petrobras e ele não recebeu sequer o bônus e nem o ressarcimento pelos gastos efetuados. Que coisa, hein? Bom, e você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporte.unesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e também do Leonardo Del Sante, com comentários do Zeca Marques e do Carlo Napolitano. Equipe de reportagem: Heitor Facini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti, Adriele Silva, Leonardo Del Sante, Tomás Garcia, André Magalhães e Gustavo Lustosa. Direção: Fábio Fleury. Produção técnica: Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos de Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.